Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar aí sobre a ascaridíase. Bom, a ascaridíase ela é ocasionada pelo verme conhecido como Ascaris lumbricoides, que é, na verdade, o nome científico da lombriga. E, na verdade, esse verme ele atinge 25% da população mundial, provocando a ascaridíase. Você também pode chamar a doença de ascaríase. Então, aí nessa imagem a gente consegue ver aí o verme conhecido como lombriga ou Ascaris lumbricoides. As lombrigas, elas são consideradas gigantes entre os nematóides. Por quê? Porque os nematóides, eles geralmente são pequenos. A gente estudou nas outras aulas sobre os plateumintos. E agora a gente vai entrar na parte de nematóides. O que são esses organismos nematóides? Nematóides são, na verdade, vermes, né, que possuem um corpo cilíndrico. E pelo fato de eles terem esse corpo cilíndrico, eles são diferentes dos plateumintos. Por quê? Porque o que a gente aprendeu em plateumintos é que plateuminto tem um corpo plano, ou seja, um corpo, na verdade, considerado fino, achatado. Então, os nematóides, geralmente a lombriga, né, mede aí entre 15 a 40 centímetros, por isso são considerados animais gigantes, ou seja, grandes em relação aos outros vermes nematóides, que a gente vai conhecer mais na frente. Então, no caso, né, a maioria dos nematóides possui sexo separado, ou seja, você vai ter o macho e vai ter a fêmea. Aqui no caso, gente, nós temos aqui a fêmea, tá? Que é essa aqui da direita, e nós temos aqui o macho. O macho possui aqui no caso a parte posterior em forma de ganchinho, tá? E aqui nós temos o desenho, fêmea aqui em cima e o macho aqui embaixo. Então, pessoal, vamos entender a questão morfológica desses animais. Então, aqui, a fêmea, né? Nós temos aí a linha lateral, nós temos a boca, que é essa parte aqui, o poro excretor, o poro genital feminino e nós temos o ânus. Aqui, nós temos o macho, né, que possui praticamente todas as características da fêmea. A diferença é que o macho possui umas estruturas conhecidas como espículas copulatórias. Essas espículas, elas funcionam como pequenas estruturas que vão inserir os espermatozoides, ou seja, os gametas, na fêmea. É como se fosse, na verdade, o pênis do macho. E aqui, nessa imagem da direita, né, a gente pode ver aqui no caso o macho já copulando com a fêmea. Depois que a fêmea acasala, né, ela, no caso, vai ficar grávida e ela vai ter aí os ovos dentro dela, ou seja, os futuros descendentes. Esses ovos, eles precisam ser eliminados pelas fezes. Vocês vão entender melhor quando a gente chegar na parte do ciclo, quando eu for explicar. Aqui nessa imagem, né, a gente pode observar aí a fêmea, né, que está cheia de ovos. E uma coisa importante a se falar é que uma fêmea consegue eliminar 200 mil ovos por dia. Mais na frente eu vou explicar para vocês por que a fêmea ela libera essa quantidade de ovos exorbitante. Por que tem que ser 200 mil ovos? Então, gente, aqui no caso a fêmea aparece liberando, né, os ovos. E como é que ocorre o processo de contaminação por esses vermes? Os ovos da lombriga, eles saem
com as fezes da pessoa que no caso está contaminada. E geralmente ocorre a contaminação onde não há o saneamento básico, né? Porém, os ovos eles podem chegar ao solo e contaminar outras pessoas, pode contaminar também animais, pode contaminar água e alimentos, onde as pessoas vão consumir esse alimento e essa água. As crianças, geralmente, que costumam levar as mãos sujas de terra, né, porque as crianças brincam com terra, que levam à boca, elas podem se contaminar facilmente. Por quê? Porque os ovos eles podem estar ali naquele solo, e aí a partir do momento que a criança põe a mão na boca suja, né, esses ovos eles vão ser ingeridos através aí da boca. E no caso, gente, a gente não consegue enxergar esses ovos assim de uma forma tão fácil, né? Porque eles são pequenos, eles são microscópicos. Por isso que é importante a lavagem das mãos sempre antes de comer. E sempre que a criança for brincar, não colocar a mão na boca. Bom, agora a gente vai entender mais ou menos o ciclo. Então a gente tem aqui, pessoal, aqui o que está ocorrendo, na verdade, é o homem, né, que ele está infestado, e aí os vermes estão acasalando, né, na macho e fêmea no intestino, e aí os ovos são liberados pela fêmea através das fezes. Esses ovos podem chegar na água ou nos alimentos, e aí no caso, se uma pessoa for contaminada com esses ovos, no caso o embriãozinho, né, a lombriga ainda jovenzinha está dentro desse ovo, pode chegar até o intestino. E aqui no intestino esses ovos vão se abrir. E aí os vermes, né, vão sair. E no caso, esses vermezinhos, eles não são vermes ainda desenvolvidos, eles são pequenas larvas. E essas larvas elas podem se desenvolver no fígado, no coração, nos pulmões, que é o sistema respiratório. E no caso, algumas larvas podem ir até para as vias respiratórias da pessoa. Depois que eles ficam maiores, né, adultos mesmo, eles vão migrar para o intestino. Como vocês podem observar aí a bolinha, né? E lá no intestino vai ter macho e fêmea. E é a partir daí que eles vão acasalar, a fêmea vai produzir os ovos. E depois que há a produção desses ovos, tá, gente? Eles são liberados pelas fezes. Nem todos os indivíduos contaminados apresentam sintomas, que costumam ser sérios quando há muitos vermes. Então, se uma pessoa estiver com muitas lombrigas no seu intestino, isso pode se tornar algo grave, justamente porque se apresentar muitas lombrigas, que geralmente a forma grave é de 30 até mais de 100 lombrigas no intestino. O que pode ocasionar de errado? Essas lombrigas, elas podem, na verdade, causar lesões graves no pulmão e em outros órgãos, porque vocês viram que, na verdade, essas lombrigas elas ficam no intestino, mas elas podem, na verdade, migrar para as outras partes, tá? E no caso, quando os vermes adultos já estão no intestino, um indivíduo, né, no caso que está com aquela lombriga, no caso são várias lombrigas, né, ele geralmente sente cólicas abdominais, sente dor, enjoo, falta de disposição, fraqueza, e pode ocorrer também perda de peso, entre outros problemas. E se não for tratada, a pessoa contaminada, ela pode sofrer um processo de obstrução. Por quê? Porque se os vermes ficarem ali no intestino, não tem, na verdade, como o alimento, né, passar de forma correta, e esse intestino ele vai ficar obstruído e pode ocorrer até um rompimento do intestino devido a esses vermes estarem impedindo a passagem
ali desse alimento que precisa ser digerido. Então, aqui, né, nós temos o diagnóstico. O diagnóstico ele é feito pelo exame de fezes e, na verdade, nas fezes, né, vai ser detectado os ovos de verme, porque a fêmea ela libera os ovos nas fezes. Há medicamentos que podem matar os vermes. A pessoa, se ela tiver as lombrigas, né, presentes no intestino, a pessoa ela pode tomar um medicamento e esses vermes eles podem morrer. Mas existe a questão da prevenção. A prevenção é o uso de instalação sanitária adequada, consumo de água tratada, porque geralmente a água que não é tratada ela vem com ovos de verme, tanto a água para beber quanto a água para preparar os alimentos. Hábitos de higiene. Lavar as mãos é essencial, justamente porque os ovos de verme eles também podem ser transmitidos através do contato das mãos com outras pessoas que estejam infestadas ou também com objetos mesmo do dia a dia. E simplesmente é importante destacar aqui, gente, apesar de que eu já falei isso para vocês, antes de comer tem que lavar as mãos, justamente porque a gente, por exemplo, pega no alimento, às vezes a gente quer comer um sanduíche, a gente acaba pegando com a mão suja e esses ovos podem passar para o alimento e o alimento, querendo ou não, você vai ingerir. E aí você pode ingerir os ovos junto com o alimento. Por isso é importante também não só lavar bem as mãos, como também lavar as frutas, porque a gente não sabe por onde aquela fruta esteve, quem foi que pegou, se está com ovos de verme. A mesma coisa são os legumes, lavar bem os legumes, evitar também o consumo dos legumes crus e, na verdade, filtrar também bem a água para que essa água não venha com ovos de verme. No caso de crianças, não levar objetos à boca, principalmente aqueles que foram pegos no chão. Pessoal, na próxima aula a gente vai falar sobre um outro tipo de doença, que é a ancilostomose. Então, a gente finaliza aqui a parte de ascaridíase e aí na próxima aula gravada a gente fala sobre ancilostomose. Um abraço para todos vocês e bons estudos.